Queria falar um pouquinho, contar uma história para vocês. Eu tenho uma verdadeira admiração pelo budismo e pelas estátuas de Buda, e eu fui procurar saber um pouco sobre a existência de Buda, né? Que significa o iluminado. O nome dele era Gautama. Gautama era um príncipe, morava num palácio, tinha tudo. Os pais procuravam dar de tudo, riqueza, evitavam até que ele saísse. Ele só andava pelo palácio, pelos jardins do palácio, onde só tinham flores e outras coisas assim. Nunca chegava a sair dos portões para fora do palácio. Numa ocasião, ele conseguiu sair para um passeio. Aí ele viu a existência. Quando ele chegou na porta, ele viu passando um velho, que já era uma coisa estranha para ele. Depois ele viu um doente pedindo esmola sentado na rua. Depois ele viu um morto passando naquelas redes que as pessoas carregavam, os mortos. E depois ele viu o santo recluso, né? Um santo recluso. Aí Buda entrou, ficou meio contrariado com tudo aquilo, porque os pais evitavam que ele soubesse que existia todas essas mazelas, né? Para eles consideravam assim. Então Buda, bom, continuou. Aos 16 anos ele se casa com uma prima. Isso, gente, deixa eu datar isso, 2.600 anos antes de Cristo, né? Ou seja, 2.600 anos, 600 anos antes de Cristo. Então Buda casa com essa prima e depois de um tempo tem um filho. E aos 29 anos, ele se sentindo como um pássaro preso numa gaiola, era o que ele se sentia. Ele resolveu sair, embora. Saiu, foi para foi pela cidade afora foi perguntar a um recluso o que ele deveria fazer para saber as verdades da vida, né? O recluso falou: você tem que abandonar tudo que você tem de bens e sair para procurar saber a verdadeira essência da vida, que era o que o Buda buscava. E ele fez isso, saiu, abandonou toda a riqueza, o palácio, e viveu 6 anos caminhando, procurando conversar com grandes mestres, e os grandes mestres, quando ele não tinha mais o que aprender, que já tinham ensinado ele continuou o caminho dele, que daquilo já tinha se esgotado, e ele não tinha ainda conhecido a verdadeira essência da vida. Aí Buda sai, se debanda pela floresta tal, e encontra um grupo que se juntou a esse grupo eles se autopuniam, se autofragilizavam, né? Eles não se alimentavam, Buda não comia praticamente nada, ele era praticamente pele e osso. Quando ele apertava o estômago dele, ele sentia a coluna, de tão magro que ele estava. E também, com um tempo que ele ficou lá, ele viu que esse extremismo não cabia. Aí ele saiu, ele começou a perceber que as coisas tinham que ser sempre como é que fala? Não no extremo, né? Ele começou a entender por ele o verdadeiro sentido, que ele fazia meditações embaixo das árvores na floresta, não contemplando as coisas, mas procurando o seu eu interior. Porque hoje a gente fala de relaxamento, essas coisas, as pessoas ficam contemplando uma coisa vendo, não é buscando fora, né, gente? É o eu interior que o Buda procurava, o entendimento da vida. Bom, a um determinado momento, ele já numa vida mediana,
né? Ele no meio termo, né? Ele consegue se encontrar a verdadeira essência da vida por ele mesmo, nessa meditação que ele ficou. Dizem que ele ficou 5 dias meditando, que ele até levitou, né? Enquanto isso é a história que conta. E é isso aí, gente. Então ele conseguiu conciliar, entender o verdadeiro valor da vida e saiu por aí, continuou levando legiões de pessoas, e aí criou essa doutrina do budismo, que é uma coisa muito bonita. E assim é mais ou menos o que a gente fala muito em budismo, fala em Buda, e tem muitas imagens como eu tenho, mas eu não sabia a verdadeira história, né, do Buda, como é que foi. E é isso aí, eu acho que para quem não conheceu, né, que admira como eu o budismo e gosto das imagens que me lembram ele, é um pouquinho da história de Gautama Buda, né? Falou, gente.